Magela, no primeiro bloco você contou pra gente dessa dificuldade que você teve na infância, de aprender a lidar com a deficiência, depois de conseguir um espaço no rádio, de virar humorista, de conseguir patrocínio, quer dizer, tudo você correu por conta própria. Eu falo que a gente tem que fazer que nem Rubinho Barrichello, correr atrás, né não? E aí você chegou no teatro. Como é que foi isso? Eu trabalhava na Rádio Inconfidência e conheci o Ricardo Faria, que viu que eu tinha talento para fazer vozes, para trabalhar em teatro, e ele me fez o primeiro convite de fazer um programa de rádio na televisão, que era o Rádio Atividade. E foi muito legal. A gente satirizava um programa de rádio na televisão e depois passamos a trabalhar no teatro. Foi a primeira experiência que eu tive. Sou muito grato a 3 pessoas na minha carreira. O Ricardo Faria, o Cadinho, que me deu oportunidade em teatro. O Jô Soares, que me deu oportunidade na televisão, já tive 10 vezes no programa dele. E o Aldair Pinto, que me deu oportunidade em rádio. O Jô Soares é seu fã, né? Porque ele diverte nas suas entrevistas, não? Mas não chamam você mais de ceguinho, né? Não, mas acabou virando um termo carinhoso. Hoje eu me apresento, Magelo, ceguinho. Ah, não. Tudo bem, no momento que você se apresenta. Eu também sou o gordo. Não acho. Título de show, não acha? Não. As pessoas que me acompanham quando vão para o Rio e São Paulo, mais São Paulo, onde ficam a maioria dos programas, as pessoas ficam impressionadas com o carinho que todos têm comigo. A saudosa Hebe, que eu tinha como minha madrinha, o Faustão, todos eles. É muito bacana. Você saber... Você fez Praça é Nossa. Fiz Praça é Nossa. Zorra Total. Zorra também participei da escolinha. É muito difícil. Então, esse lance de hoje, por exemplo, eu chegar um dia, realizar sonhos, como conhecer o Roberto Carlos, e ele virar para mim e falar que, pô, eu sou seu fã. O Roberto Carlos falar que é meu fã é demais para mim, né? Ano passado, ter tido a oportunidade, o privilégio de participar do programa do Silvio Santos, ter tido a oportunidade de dar um abraço nele e saber que ele tinha assistido na TV a cabo os meus shows. Olha, eu gostei muito de você é muito bom. Então, é uma realização profissional, sem dúvida. Todo mundo sonha em conhecer, né? Não, o Silvio é extraordinário. Magela, o primeiro espetáculo foi o Ceguinho, é a mãe que virou depois o seu apelido, né? Ceguinho. Ceguinho é a mãe, porque era muito pejorativo o nome Ceguinho. Ceguinho. Pô, Ceguinho, aí eu falei, Ceguinho é a mãe. Hoje não, hoje eu me identifico como Ceguinho. Mas você começou brincando com a deficiência, como é que foi? Porque o artista veio antes, né? Assim, na televisão, no rádio. Na realidade, as pessoas, quando assistem o espetáculo Ceguinho é a Mãe, elas riem delas mesmas, porque não são piadas de cego. Porque por completo, total falta de informação, as pessoas tratam o cego de uma maneira engraçada. Então, eu vou contando como as pessoas tratam essa maneira engraçada e vou, ao mesmo tempo, conscientizando da maneira correta. E aí é muito didático, acaba que eu junto o útil ao agradável. As pessoas riem e aprendem. As pessoas acham que o cego, quando vai em Santa Teresa, ele só pode ir na União Auxiliadora dos Cegos. Assim como todos os caminhos te levam a Roma, eles acham que em Santa Teresa todos os caminhos levam o cego à União Auxiliadora dos Cegos. Eu espero um dia que a imprensa pudesse fazer campanhas positivas, mostrando que o cego vai no estádio, mesmo sem enxergar, ele sente a emoção de uma partida de futebol, que o cego ele vai no mar, tem cego que esquia, tem cego que faz programa no computador. Joga futebol. Então, é falta de informação. Um dia eu espero que esse show seja somente um passado. Mas, de certa forma, então, a sua carreira também tem esse direcionamento também, né? Ajuda também muita gente, né, a aprender, né? É o que eu falo, assim, de que as pessoas não imaginam, desconhecem o potencial que o cego tem hoje na internet. A gente mesmo, através de um programa de voz, já manda e-mail, recebe e-mail. O iPhone tem o programa de voz, está totalmente acessível. Então, está muito legal, mas há muita coisa a conquistar, com certeza. E vocês querem fazer pergunta, gente? Vamos lá. Quem quer fazer? Você quer fazer? Como é que você chama? Meu nome é Rodrigo. Olá, Rodrigo. Eu queria saber qual foi a sua pior dificuldade que você teve por causa da deficiência? Bom, foram muitas as dificuldades que, para estudar, eu estudei em colégio de quem enxerga normal e eu enxergava muito pouquinho. E para estudar, eu tinha que ir na casa dos amigos para ler para mim. Você aprendeu o braille? Aprendi muito pouco, 3 a 4 meses, porque no Instituto São Rafael,
e o cara o diretor chamou a minha irmã e falou assim, ó, os que enxergam um pouco aqui vão ficar cegos um dia. O Magela não, vai continuar enxergando pelo menos um pouquinho. O filho da mãe de Iná errou as previsões, eu fiquei cego e parei ali e acabei não dando continuidade ao Braille. Aí não aprendeu direito. É difícil o Braille? Não, é fácil, é fácil. Eu acho que o Braille sempre vai ser útil para os cegos. Então, é um trabalho em conjunto. É o Braille, que também agora no computador, no iPhone e tudo mais, uma coisa vai complementando a outra. E hoje tem muito audiobook, né? E que aumentou muito agora, que as pessoas no trânsito ficam escutando muito, né? Livro, às vezes, gravado. Não, a tecnologia está sensacional. Tá? A tecnologia para o cego, ela foi assim, é um divisor de águas, com certeza. Gente, vamos ver uma reportagem que a gente fez com a nova geração aí do... Vamos ver. Eu pago, inclusive, se acontecer isso. Milagre na TV Assembleia. Nós vamos saber, mas você falou que conhece o Bruno Costoli. Ah, demais. O Bruno, eu chamo ele de Bruno Custódio, um dos grandes novos humoristas, que é outro que tem o futuro... Belo Horizonte tem muita gente boa e ele é um dos que também tem muito talento. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho do Bruno. Me interessei por assistir humor, por consumir humor, né? E comecei a produzir, ainda que de brincadeira, muito cedo. Na escola, sei lá, com 12, 13 anos talvez, eu devo ter feito minha primeira paródia. Depois de muito mais velho, depois da faculdade, depois de formado, já trabalhando um bom tempo com publicidade dentro da minha área, aí eu fui começar a pensar em fazer isso como... E na verdade no começo nem foi pensando ainda como profissão, foi pensando, vou fazer porque deve ser legal, porque deve ser interessante. A ideia é que o stand-up seja uma coisa autoral. A pessoa mesmo cria, ela faz, ela escreve o texto, sem piada velha, sem piada já conhecida, pegar coisas de internet, sem isso. Principalmente ele fala do dia a dia, ele fala de cotidiano e geralmente é o posicionamento de uma pessoa sobre aquilo, são as opiniões da pessoa sobre aquilo. Casamento é mais ou menos igual o plano de TV a cabo. É só você assinar o contrato que aparece uma opção melhor. O Desculpa, quando a gente formou, uma das coisas que a gente queria era isso, exatamente. Ampliar os horizontes, ampliar o que a gente fazia, melhorar o que a gente já fazia. E ano passado a gente fez isso. A gente fez 4 peças que tinha de tudo. Tinha personagem, música, improviso. Toda vez que eu chego em casa, o AS Egito tá na minha cama. Diz aí qual história que você vai fazer. Vou chamar o Feliciano pra me defender. Qual história que você vai fazer. Vou chamar o Feliciano pra me defender. Ele vai dar discriminada no hospital. Pra mim, talento não existe, ponto, pra nada. O mesmo segredo pra qualquer coisa, é trabalhar, não tem jeito. Ninguém nasce sabendo contar piada. Se a piada não funcionou, você ajusta, você muda, você vê pra que lado você vai. A inspiração vem de onde você quiser, qualquer coisa pode virar uma piada. Você vê ele falando esse negócio aí, se a piada não funcionou, dá uma adaptada. Com já certeza. aconteceu isso com você, já? Já Ninguém não, riu? Não, isso sempre acontece. Porque o primeiro eu quero parabenizar o Bruno, o Costoli, e ele faz parte de um grupo de muitíssima qualidade, desculpa qualquer coisa, que é o Tiago Carmona, maravilhoso, meu louro querido, o João Basílio também, o Bruno, o João, o Tiago Carmona e o Costoli. Eles têm um humor muito bacana, de classe A, porque para ser irreverente não precisa ser indecente. E o público de quinta é diferente do de sexta, que é de sábado e domingo. Então, a gente tem que fazer o teste várias vezes. Às vezes a piada não deu certo com o público, não desiste não. Vai no outro. Agora, se de 5 vezes a 5 ninguém riu, você pode mudar. Desiste da piada. Né? E só pra gente fechar antes do intervalo, ô Magela, tudo pode servir como inspiração? Como é que é isso? Como é que é essa inspiração? Eu acho que quase tudo, né? Você não pode pegar uma coisa assim, acontece uma tragédia, o pessoal já imediatamente faz uma piada com aquilo. Eu acho que no humor não vale tudo, não. Eu acho que nós humoristas temos que ter o bom senso, né? Nós tivemos no ano passado, já passa tanto tempo, que uns 2 anos, o negócio do Rafinha, que no programa ao vivo ele foi infeliz. E ele tem um humor bacana, um pouco sarcástico, mas infelizmente ele foi uma piada que realmente ele foi infeliz. E aí acabou que teve aquela confusão toda. Então a pessoa tem que ter esse time
para não exagerar. Entendeu, Eu posso estar Felipe? errado na minha opinião, mas eu acho que a gente tem que ter esse bom senso sempre, em tudo. Ok, Magela. Já já a gente volta conversando mais um pouquinho. Vocês têm que perguntar, hein, gente? Tem muita coisa pra gente saber do Geraldo Magela. Se deixar por conta de nós dois aqui, meu filho, não deixa vocês falar, não. Fica só falando. Uma falação. O Geração volta já já. Take me by